Hoje você vai descobrir o que faz mais sentido para você: hold, trade ou staking? Uma dúvida muito recorrente nos investidores de criptoativos, tanto nos iniciantes como nos experientes. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Então vamos começar pelo hold, né? No hold, o que você vai ter? Você vai ter a compra, você vai comprar e guardar os criptoativos por longo prazo, independente da oscilação do mercado. Então você vai comprar e vai guardar a criptomoeda que você comprou, seja Bitcoin, Solana, o que seja, a longo prazo. Né? O hold consiste no longo prazo. Né? Geralmente, digamos de 3 meses a 2, 5, 10, 20 anos, por exemplo, no BTC. Né? Conforme mais volátil o criptoativo, né, porque acontece de alguns holds, que daí não chegam a ser um hold, né, é quase como um swing trade, mas como a criptomoeda ela é mais volátil, às vezes você pode comprar ela em menos de um ano, 6, 7, 8 meses, ela tem uma grande oscilação, às vezes de até 1.000, 2.000%. Né? Então, muitas vezes, nesse caso, você vai executar a venda. Né? Você comprou e como ela valorizou muito, você vai vender. Mas, geralmente, o hold é indicado, mesmo em criptoativos, é indicado a longo prazo. Então, e com moedas mais fortes, né? Mais consistentes, como o Bitcoin, a Solana, o Ethereum. Né? Então, eu recomendo essas moedas menos voláteis, né? Tendo em vista que no mundo dos criptoativos o Bitcoin, que é o menos volátil, é muito volátil. Né? Então, para você assumir menos risco, eu recomendo essas 3 moedas: Bitcoin, Solana e Ethereum para hold a longo prazo. Claro, dá para ter uma coisa ou outra que está fora dessas 3 e são projetos que você acredita que tem uma base sólida, dá-lhe pau. Mas eu, com o meu dinheiro, eu boto só nessas 3 porque eu acho que é mais coerente. Seguindo em frente, depois a outra opção vai ser trade, né? Que aí a mãe chora e o filho não vê. Seria o contrário, mas aqui é doideira. Então, até invertemos os papéis aqui. Então, o que é o trade? O trade é comprar e vender criptomoeda no curto e médio prazo, para lucrar com as variações de preço. Então, é mais ou menos como eu tinha falado. Por exemplo, em 6 meses não vai chegar a ser um hold, vai ser um swing trade. Né? Dentro do trade temos algumas variantes, né? Por exemplo, o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia o criptoativo. Temos o scalping, que é comprar e vender em questões de minutos, às vezes até segundos, dependendo do tempo gráfico que você usa. Né? Temos o swing trade, que daí pode variar de 2 semanas a 1 mês, 2, 3, né? E depois já temos o hold, né? Que daí como eu expliquei para vocês, é mais tempo. Né? Qual é a vantagem do trade? Né? Eu recomendo em criptoativos, day trade é loucuragem. Day trade eu não recomendo, ele é muito agressivo, você vende o almoço geralmente para comprar a janta, você acorda rico e dorme pobre, e assim, é muito difícil ter constância, tá? Muito difícil, por mais que você seja muito bom em ler gráfico, né? Por mais que você opere bem notícias,
a volatilidade do mercado é muito feroz, sem falar nas manipulações, né, que as corretoras fazem, que é muito visível, né? Às vezes o mercado está em declínio e daí de repente ele dá só uma pontadinha para cima só para liquidar quem está alavancado em short, né? Que é vendido, que está apostando que vai cair mais ainda. E às vezes é o contrário, às vezes o mercado está subindo, e daí as corretoras vão e vendem, operam vendida para fazer o preço da moeda cair, e daí com essa correção liquida quem está apostando que ia continuar subindo, né? Então o day trade eu acho muita loucuragem. O que é às vezes interessante é um swing trade, é fazer um trade para alguns criptoativos, né? Daí uns menos voláteis, assim, como NIR, Pendle, e outras, até uns com um pouquinho mais de volatilidade. Se você sabe fazer uma análise gráfica boa e você quer tocar o pau nesse carrinho, Marco Velho, né? Quem que sou eu para te dizer que não? Mas com muita cautela, né? Se eu fosse você, aportaria menos dinheiro nessa modalidade que é o trade, mesmo sendo swing trade, tá? Mas sim, eu já ganhei uma grana considerável com swing trade. Pode ser uma coisa rentável se você estudar a longo prazo. É bem mais sólido do que o day trade, porque você vai fazer, às vezes, 4 operações no mês, às vezes 2 operações no mês, às vezes uma operação no mês, né? Não coloque todo o seu dinheiro nisso, coloque um percentual do seu patrimônio, percentual baixo do seu patrimônio, 2, 3, 4%, 5% no máximo em cada trade, né? Quando eu falo do patrimônio, não é do seu patrimônio da vida, né? É da sua banca. Não é tão interessante falar banca, mas é do dinheiro que você tem aplicado em criptoativos, né? 5% já numa operação, eu já acho bem arriscado, né? Então, às vezes, vai depender muito do capital que você tem aplicado. Então, se você tem R$100 aplicado, dá para, né, dar uma arriscada maior. Agora, se você tem 100 mil aplicado, às vezes é interessante operar só com 1%, né? 2% no máximo, porque 1% já vai ser 1.000, 2.000 em cada operação, tá? Depois vamos ter o stalking. Então, o que é o stalking? O stalking é a gente travar ou delegar criptomoedas em uma rede para ajudar a validar transações e receber recompensas. Então, muitas corretoras, plataformas de DeFi, várias outras... E tem várias outras opções para vocês aportar o seu criptoativo e deixar lá rentabilizando, né? Ele é como você travasse esses criptoativos lá. Por exemplo, eu tenho um montante de BNB, que é a criptomoeda ali da Binance, né? Então, às vezes, eu tenho a possibilidade de travar lá as minhas BNBs, que eu quero levar a longo prazo. Então, ali vou estar fazendo 2 operações. No caso, eu posso estar juntando essas 2 estratégias, que é a estratégia do hold, que é a longo prazo, com a de staking, que é rentabilizar essa BNB. Então, se eu acredito na BNB a longo prazo, eu posso ter BNB, botar lá na Binance para ficar e deixar ela em staking, que é travar ela ali na Binance para eles usar, eles vão usar para ter mais liquidez, né? E daí eles vão te dar um pouquinho de porcentagem do lucro dessa liquidez, né? Então, vou deixar para 1 ano, 2 anos,
Então, às vezes é interessante você travar ali, você vai ter o hold, a lucratividade do hold, caso, quando você for resgatar, ele esteja num valor maior do que quando você aportou, então você vai ganhar um pouco de lucro e ainda vai ganhar mais algumas BNBs de staking, né? Você vai ganhar o rendimento e mais umas BNBs de staking. Então agora vamos falar um pouquinho das vantagens de cada uma, né? No hold, o que a gente tem? A gente tem menos estresse com as variações diárias, a gente tem a estratégia simples e indicada para quem acredita no potencial a longo prazo. Então, se você acredita naquele projeto, o hold é o investimento certo para você, né? E um exemplo, né? Pessoas que compraram bitcoins há 5, 10 anos, elas estão holdando porque elas acreditam que o Bitcoin é sim um grande ativo que ele pode trazer lucro a longo prazo. E o trade? O trade, ele tem um potencial de ganhos rápidos em mercados voláteis, né? Então, quando às vezes a gente identifica algum criptoativo que pode ter aquela oscilação tanto para subir quanto para cair, né? A gente pode sim estar fazendo esse aporte, mas ele é muito mais arriscado, né? Então, a possibilidade de lucrar tanto em alta quanto em queda, você pode fazer o short ou o long, né? E ele é indicado para quem gosta de acompanhar o mercado de perto. Você que é o taradão dos gráficos, né? Ou o taradão das notícias, o trading é o investimento certo, é a operação certa para você, né? Depois temos o staking. Quais são as vantagens do staking? É a geração de renda passiva. Então, o staking, você está gerando renda passiva em cima dos seus criptoativos que estão guardados, né? E ele ajuda a fortalecer a rede em que você está lá, comunidade ou plataforma que você tem ali esse criptoativo aportado e travado, né? E tem a possibilidade de rendimentos sem vender os seus criptoativos. Então você vai deixar lá, você não precisa vendê-los para ganhar essa renda passiva, né? Digamos, porque o que é essa renda passiva? Ele vai gerar frações daquela criptomoeda que você deixou lá travada. Então, se você deixou lá BNB, muitas vezes ele vai pagar frações de BNB, vai gerar mais BNB do que você tem lá, né? E as desvantagens e riscos de cada um, voltando lá para o hold. O risco de desvalorização ao longo do tempo se escolher projetos errados. Então, em qualquer ação, você vai ter esse risco de escolher o projeto errado, aportar naquele projeto e não ter o resultado esperado, né? Mas o hold é onde dói quando isso acontece. Porque se você pega, por exemplo, uma moeda a longo prazo, vai deixando lá e não vai valorizando, ele vai corroendo o teu capital, né? Então é um dos riscos do hold. E a dificuldade de resistir a grandes quedas de preço, né? E a gente sabe que o mercado de criptomoedas é muito volátil. Então, quando a gente tem quedas grandes, por exemplo, até do próprio Bitcoin, quando teve vários momentos que o Bitcoin derreteu, a gente coçar a mão para vender na baixa e pensar, não, vou morrer só com 10, 15, 20% de prejuízo porque é capaz disso aqui derreter e ir a zero. E você não aguentar e vender no prejuízo. Ou até, você fazer, o outro lado da moeda é você fazer 100%, por exemplo, de lucro e ser mão de alface. Você
pegar e, não, já consegui 100 de lucro, 100% de lucro, eu vou vender porque eu estou muito no lucro, agora é capaz de cair de volta e eu sair perdendo. E muitas vezes nisso você acaba entrando e saindo do mercado e perdendo muita rentabilidade. Então, esse é um pouquinho das desvantagens, dos riscos do hold, né? Do trade, exige muito tempo de estudo e acompanhamento do mercado. Então, o trade não é para amadores. Você às vezes fica anos estudando, 2, 3 anos estudando, e você ainda é um bebê, né, no quesito trade, porque é muita coisa, seja de análise de mercado, seja de gráfico, seja das plataformas, entender preço, taxas e tudo mais, né? Exige um alto risco de perdas, principalmente para iniciantes. Então, para você ter essa barreira de entrada, você vai queimar um tutu ali, você vai gastar um dinheirinho para aprender. Então, tem essa barreira de entrada, tá? E muitas vezes é uma barreira de, sei lá, 5, 10 mil, porque você vai diluindo isso ao tempo, só vai queimando dinheiro, porque no começo você é tongo, você vai errar muito, você vai fazer muita cabacice até você conseguir ter uma base sólida como um trade, né? E a possibilidade de operar com alavancagem e perder mais do que investiu. Então, esse é um dos maiores riscos do trading, a alavancagem. É muito difícil resistir à alavancagem, né? Quando você vê ali, que tem a possibilidade de alavancar 10, 20, 30 vezes o seu capital, você pensar que eu tenho certeza que a longo prazo esse criptoativo vai subir, então eu vou botar 10, 20 vezes de alavancagem, e aí ele dá o tombo e você não aguenta, você quebra a banca, né? É muito complicado trabalhar com alavancagem, né? E agora o staking. Quais são os riscos do staking? O risco de travar criptoativos em projetos inseguros, né? E às vezes a gente coloca ali principalmente quando se trata de DeFi, né? Às vezes a gente bota lá e cai no scam e derivados, então tem que manjar muito, tem que ler os papers, tem que esperar. Às vezes a gente quer pegar umas gemas, mas daí é uns projetos muito iniciante, assim, que você não viu ninguém aportando ainda, pouca informação, você mete o louco e perde tudo, né? Então tem esse risco no stake, é um dos maiores dele, né? E também tem o risco de possível perda temporária de liquidez, né? Você não consegue vender durante o lock. Então, muitas vezes, por exemplo, se der uma alta de 20% e você, eu podia vender aqui para rentabilizar essa alta, já que eu estou fazendo stake num criptoativo meio volátil, uma alta de 20%, dependendo do montante que eu botei, ia ser interessante eu liquidar e assumir esse lucro, né, de 20%. Mas se está lá em stake, você muitas vezes, dependendo de como você fez o stake, tem stakes que eles estão lá locados e eles não podem ser retirados durante um período, né? E tem outros stakes que você pode até retirar, mas daí você não vai ter aquela lucratividade, né? Você só vai conseguir retirar o que você colocou e daí você vende ele por fora, né? Mas você vai retirar o mesmo tanto que colocou, a não ser que ele cobre alguma taxa, tá? E o último risco do staking o rendimento pode ser menor do que esperado se o valor da moeda cair. Então, se você fazer staking, às vezes, em criptoativos meio duvidosos,
não é uma estratégia tão interessante, porque se esse criptomoeda não tiver uma base sólida, ela vai derreter e daí não importa se você ganhou 100% de staking em 6 meses, no caso se você tinha 100 daqueles criptoativos e você agora ganhou mais 100 de staking, mas aquele criptoativo derreteu 70%, você vai ter ganhado nada, você vai ter levado no toba, né? Então é um risco do staking. Por isso que o staking deve ser feito só com criptoativos sólidos. Eu recomendo o Bitcoin, Solana e Ethereum, tá? E agora o perfil de investidor indicado para cada estratégia, né? Então no hold a gente pode ter um perfil conservador e moderado. Você que não quer perder tempo e não tem tempo para acompanhar o mercado diariamente, você que está às vezes iniciando agora, pode ser a melhor opção também, porque dá tempo de você estudar, enquanto você está estudando, está ali tranquilo, seu dinheirinho no hold a longo prazo, né? O trade, o perfil é mais arrojado, de pessoas que gostam de emoção, aquele friozinho na espinha, aquele acorda rico, vai dormir pobre, e que tem aquela tara por acompanhar os gráficos de perto, que não passa 10 minutos sem abrir o gráfico do TradingView, né? E quem estuda bastante análise técnica e aceita maiores riscos, que está disposto a assumir maiores riscos, né? E o perfil do staking, o perfil moderado que busca renda passiva, acredita na tecnologia e quem não pretende vender os criptoativos num curto prazo. Então aquele metidinho, né? Aquele que não é nem de direita nem de esquerda, né? Que nem diz minha avó. E ele curte mais fazer essa coisa do dever de casa, curte esse negócio da tecnologia, estuda bastante, sabe onde alocar esses criptoativos, onde é mais seguro, né? Então esse é o perfil do cara para fazer o staking. Você pode ter um pouquinho de cada, às vezes, né? Agora falando numa estratégia macro, você pode ter um tanto do teu capital para hold, um pouquinho do seu capital para staking e uma parte bem pequenininha para trading, no caso. Ou não, ou só 2 de cada um deles, você pode fazer só hold e trade, ou só hold e staking, trade e staking, né? O que eu recomendo é você ter o hold a longo prazo, principalmente Bitcoin, né? E depois você vai botando talvez um pouquinho o pé no trading, no staking, né? Conforme você vai ganhando mais confiança a longo prazo, tá? Então, gente, esse era o vídeo, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que seja de bom proveito para vocês. Se tiverem alguma sugestão de conteúdo, vocês podem montar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo para vocês, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e até a próxima. Tchananá!